Fala, contadores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar 4 segredos, contar aqui 4 segredinhos que a Consulplan, a banca do exame de suficiência, né? Ela não quer que você saiba, ela esconde isso a 7 chaves. Mas hoje eu vou revelar esses 4 segredos para você e eu tenho certeza que esses 4 pontos, esses 4 segredos vão aumentar e muito a sua chance de ser aprovado no exame de suficiência. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto no CNAE e no CNPC, as certificações do Conselho Federal de Contabilidade. Então, se inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho para você ser sempre notificado quando novas aulas, novos vídeos forem postados aqui nesse canal. E também comenta aqui embaixo qual prova você está estudando, concurso público, exame de suficiência, CNAE, CNPC, comenta aqui embaixo para eu saber. Então vamos lá. Felipe, quais são esses 4 segredos? Vamos lá. O primeiro segredo é a ordem de resolução das questões na prova. Eu não sei se você sabe, mas a prova, desde quando ela surgiu lá em 2011, ela mantém a mesma sequência das questões. A prova começa ali em contabilidade geral e termina em português. E dentro dela vai aparecer auditoria, perícia, ética, contabilidade pública, enfim. A sequência das questões, a primeira, a segunda, a terceira até a 50ª, ela segue a mesma ordem desde sempre. E por que isso é importante? Vamos lá, quando você chega no dia da prova, o primeiro momento quando você senta na cadeira e recebe a prova, você está muito nervoso. E quando você já está perto de acabar ali o tempo, as 4 horas, você está bem cansado. Agora imagine a situação, você deixou custos por último, né? A matéria que todo mundo tem medo. Você deixou por último. Poxa, você já está cansado pra caramba da prova e deixou uma das matérias mais importantes da sua prova por último. Só que custos é uma matéria que requer muita atenção e muita concentração. Imagina você resolver questões de custo, custeio ABC, custeio por absorção, cansado depois de 4 horas. Muito provavelmente seu desempenho vai ser muito baixo. Porque você não sabe o assunto? Não, porque você deixou para resolver as questões de custos lá no final, quando você já estava cansado. Ah, Felipe, então quer dizer que eu tenho que resolver custos de primeira? Também não. Por quê? Porque quando você chega na prova, você tá nervoso, tá ansioso, tá com medo, você não sabe exatamente o que vai vir ali naquela prova. Então, se você responder com questões de custos também logo de cara, também vai prejudicar o seu desempenho. Lembre, custos é uma matéria que você precisa de foco e atenção. Se você estiver nervoso ou se você estiver cansado, o seu desempenho vai lá para baixo. Então, o que eu recomendo? Bom, eu falo com mais detalhes dentro do método 3R, que é o meu treinamento para o exame de suficiência, mas eu posso adiantar aqui para você. Olha, o que faz mais lógica é você começar a prova por ética e perícia, porque são questões simples, diretas ao ponto e são fáceis de você ler e interpretar. Você consegue responder questões de ética, por exemplo, só com bom senso. Então são questões que vão te acalmar, né, e vão te colocar no pique ali para responder a prova de forma bem satisfatória. Beleza? Então, o primeiro ponto é a ordem da resolução das questões importa sim. Então, cuidado com a estratégia de questões que você monta, cuidado com a estratégia de questões que o seu professor te passa. Se ele não faz essa análise, tome muito cuidado. O segundo segredo é o peso das disciplinas. Como assim, Felipe, peso de disciplina? As questões todas valem um ponto. Como quer dizer que uma questão vale mais que outra? Como assim? Não, você não entendeu. Não é que uma questão vale mais do que outra, né? O peso que eu falo aqui é a quantidade de assuntos, né, do edital para cada disciplina. Vamos dar um exemplo prático. Auditoria, temos 2 questões na prova. Perícia, nós também temos 2 questões na prova. Então quer dizer que estudar entre auditoria e perícia é a mesma coisa? Não, não é. Por quê? Porque o peso do edital de perícia é bem inferior ao de auditoria. Em perícia nós só temos 2 normas praticamente, a NBC PP 01 e a NBC TP 01, enquanto em auditoria nós temos mais de 20 normas. É norma pra caramba para você levar pra prova. É muito mais fácil você estudar perícia e deixar a auditoria ali de escanteio. Ou seja, é muito mais fácil você acertar as 2 questões de perícia, já que são praticamente somente 2 normas, do que você acertar pelo menos uma de auditoria. Então, o peso da disciplina, né, que tem a ver com a quantidade de assuntos do edital, importa bastante. Terceiro ponto, você é o seu único concorrente, né? As pessoas ficam muito nervosas, ficam com medo do exame de suficiência e acabam ali olhando o que o amiguinho tá fazendo, né? E o amiguinho comprou aquele cursinho caro, cheio de videoaula, o amiguinho tá fazendo simulado, acertando pra caramba, e você tá ali, né, parado, só observando o amiguinho com medo, com inveja dele, se comparando com a rotina dele, né? Mas entenda, o seu único concorrente no dia da prova do exame de suficiência é você mesmo. Tanto faz quem acerta 25 ou acerta 50 questões. Os 2 casos estão aprovados no exame e vão ser contador. E ano que vem vão lá pagar o boleto da anuidade.
né? Então assim, não se compare, não fique olhando o que o amiguinho tá fazendo, o que o colega tá fazendo, foque no seu. Você tem que chegar no dia da prova bem preparado e bem calmo, com aquela ansiedade controlada, né? Com seu psicológico bem estável. Eu vejo muita gente que estudou bastante, que sabe o assunto, mas que não passou no exame. Por quê? Porque no dia da prova estava muito ansioso, estava com medo da prova, passou mais tempo se comparando com o colega do que fazendo o seu próprio, querendo estudar o edital inteiro. E esse tipo de comportamento vai acumulando e estoura quando? No dia do exame de suficiência. Então, quanto mais você cuidar do seu psicológico durante a preparação, mais bem preparado você está. Lembre, você é o seu único concorrente. Acertou 50%, está aprovado. E o quarto e último segredo que a Consulplan não quer que você saiba é o seguinte: a prova do exame de suficiência ela é bem diferente do que você está acostumado a ver até agora. Ela é muito diferente do que o que você vê na faculdade e é muito diferente do que o que você vê na vida real. A prova do exame de suficiência é praticamente um concurso público, né? E para ser aprovado em uma prova dessa, você deve estudar da mesma forma que os concurseiros estudam, né? E como é que eles estudam? Bom, eles estudam fazendo resumos, fazendo revisões, resolvendo muitas questões. E por que, Felipe? Resumos, revisões e resolução de questões? Cara, primeiro, a revisão. Se você estudou um assunto há um mês atrás, se você não fizer revisões constantes, você não vai se lembrar desse assunto no dia da prova. A mesma coisa com a resolução de questões. Não importa se você decorou o CPC 00 inteiro. Se você não aprender como a banca vai colocar aquele assunto nas questões da prova, você não vai saber responder nenhuma questão daquele assunto. Saber a norma é diferente de saber responder questões, né? Então, para que você aprenda a responder questões, você deve se expor ao máximo de questões pelo maior tempo possível. Eu sempre falo para os meus alunos do método 3R. Façam resumos, que vai ser o seu material de revisão. Use esse resumo para você fazer as revisões como eu mostro dentro do método e resolvam muitas questões lá dentro do CFC Questões, porque é assim que você vai conseguir ser aprovado. Em média, os meus alunos, né, eles respondem cerca de 600 questões e a maioria deles consegue ser aprovado. Por quê? Porque eles entenderam a forma correta de estudar para a prova do exame de suficiência. Não se estuda para a prova do exame de suficiência querendo decorar o CPC inteiro e nem querendo estudar o edital inteiro, né? Lembre, não tem tempo suficiente para você estudar o edital inteiro. A maioria de vocês tem ali 2 horas por dia para estudar. Você tem que focar nos assuntos mais cobrados e resolver muitas questões mesmo. Esse é o segredo que diferencia os aprovados dos reprovados. Então é isso, pessoal. Esses foram os 4 segredos que a banca Consulplan não quer que você saiba. E vou te fazer um convite. Vai no primeiro comentário fixado, porque lá tá todo o meu conteúdo do método 3R. É o único método que é voltado para quem tem pouco tempo para estudar por exame de suficiência. Vai lá, clica, conhece o método, porque a diferença entre ser aprovado e ser reprovado não é o conhecimento contábil, mas sim a forma como você estuda, certo? Conheço muita gente que sabe muita contabilidade, mas que não conseguiu ser aprovado. E que não conseguia ser aprovado. Mas quando chegou ao método 3R, percebeu que o que diferenciou a sua aprovação da sua reprovação foi sim o método de estudo, a forma de estudar. Isso é o que diferencia quem aprova e quem não aprova. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.